alcançando o melhor de Deus para a sua família. Não tem como alcançar o melhor de Deus para a minha família ou para a sua família sem uma mudança. E o tema dessa mensagem de hoje é o poder de uma atitude. O poder de uma atitude. Às vezes você está querendo tantas mudanças, mas não tem uma atitude. E toda vez que a gente pergunta para alguém, como é que vai a vida? Como é que você está? Pode dizer que 85% diz como Deus quer. Mas será que realmente é como Deus quer? Será que realmente é como Deus determinou para a sua vida? Será que realmente é o que Deus projetou? Porque a palavra dele, em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas algumas vezes é mais fácil, em vez de assumir o erro, dizer vou como Deus quer. Porque aí podemos fazer como Adão e Eva, jogar lá no passado a responsabilidade dizendo: Deus, foi o Senhor que me deu essa direção. Foi o Senhor que mandou eu ir por esse caminho. Mas a palavra de hoje é o poder de uma atitude. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 14, versículo 12. E algo tão interessante. O poder de uma atitude. Ninguém pode pegar na minha mão ou na sua para te conduzir se você não permitir. Se você não permitir, não haverá mudança, não haverá transformação. Mas quando você se dispõe. E se tem uma oração que eu tenho feito esses últimos tempos para Deus é: Senhor, eu me disponho à tua vontade. Eu me disponho à tua vontade. Sabe por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você se dispõe à vontade dele, a palavra diz assim, Romanos 14, versículo 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que você tem que bater no teu peito e dizer: a transferência de culpa acaba aqui. A transferência de culpa acaba aqui. Feche os seus olhos, por favor. Pai, a tua palavra, ela é fiel. A tua palavra, ela é viva, ela é rema, Pai. E ela não volta vazia. Toda palavra que sair da minha boca, Pai, terá um propósito. Seja ela para o bem ou para o mal. Então, Pai, devemos tomar cuidado quando tomamos uma atitude. Uma decisão muda todo o ciclo de uma história, toda uma situação. Pai, queremos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Porque sabemos, Pai, que agindo o Senhor na nossa vida, quem pedirá no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo? E que cada pessoa que está aqui, Pai, possa estar atento ao que o Senhor quer e vai falar, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Como eu disse, quando perguntamos a alguém como estão as coisas, a resposta, a maioria das vezes, é como Deus quer. Da forma que Deus quer, como Deus quer. E eu não sei se você gosta muito de confronto, mas eu também não gostava muito de confronto. Nada, quase nada eu gostava. E toda vez que alguém me confrontava, a maioria das vezes eu batia de frente. Batia de frente. Por quê? Porque quando vem o confronto, vai mexer em áreas da nossa vida que a gente não quer. Vai mexer em áreas da sua vida que você está dizendo: não, aqui não. Você pode falar qualquer coisa, menos isso. E sabe por que você não quer que mexa? Porque isso virou uma crença na sua vida. E você passou a acreditar tanto que você não dá permissão para uma mudança. Você não dá permissão para que Deus mude a sua vida. E apenas uma atitude que você tem que tomar para que Deus mude toda a sua história. Para que Deus mude toda a sua vida. Romanos, a palavra está dizendo: de maneira tal que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se alguém te decepcionou, eu também fui decepcionado. Se alguém te humilhou, alguém aqui do seu lado também já foi humilhado. Se alguém traiu o outro do seu lado, por algum motivo, alguma situação, ou traiu, ou já foi traído.
Mas cada um de nós dará conta da nossa decisão que vamos tomar depois das lutas ou dos desafios que enfrentamos. E Deus hoje, Ele está dizendo para você que Ele não está feliz com a maneira que você pode estar vivendo por causa de uma escolha. E não tomar o quê? Uma decisão. Eu sei que às vezes tomar decisões implica em mexer com a área da sua vida que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, como é que eu vou mexer nisso aqui agora? E áreas às vezes que só você sabe. E áreas que você também escolheu deixar lá no cantinho do esquecimento. Você criou às vezes uma janela traumática aí e fechou a porta e disse: não, nesse lugar eu não quero mexer. Eu não quero mexer com isso. Só que Deus está dizendo hoje: eu tenho muito mais para você. Muito mais do que a vergonha, do que a humilhação, do que a dor que você passou. Eu tenho uma nova história para começar a escrever na sua vida. Mas Ele está dizendo: ei, será que já não está bom demais o que você sofreu até agora? Toda essa dor, toda essa luta, toda essa batalha que você enfrentou. O que eu tenho que fazer então, apóstolo? A palavra do Senhor diz em Isaías 55:11 que toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu envio. Vai prosperar. Então toda palavra que sai da minha boca, ela prospera para aquilo que eu envio. Agora entenda bem, quando a gente lê esse versículo, parece que está dando força, né? Mas quantas vezes esse versículo também pode pegar outra vertente? Qual? Por vários anos, eu andei com uma muletinha da desculpa. Por vários anos a muletinha da desculpa me acompanhou, e quem sabe você tem uma muleta aí, que está te acompanhando, mas precisa que você tome apenas o quê? Uma decisão. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por quê? Porque a palavra dele diz que os céus dos céus são dele, mas a terra Ele deu a mim e a você para conquistar. Eu não sei se você já leu aquele versículo em Romanos 5, versículo 17, que diz assim: se pelo pecado de um homem veio a morte, pela morte de outro, sabe quem? Jesus, veio uma vida. E ainda diz nesse versículo que eu e você reinaremos em vida. Diga: eu vou reinar em vida. Então temos que parar de dar desculpa, por exemplo, não, você não conseguiu o melhor emprego, a melhor casa, o melhor lugar, é porque Jesus foi preparar para mim uma casa lá na glória. E Ele está preparando, escuta bem, Ele não precisa preparar mais nada lá na glória, está tudo pronto. Está tudo pronto para mim e para você. Agora eu e você temos um desafio de que o nome dEle seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Da minha vida e da sua vida. E quando criamos uma crença em nós, algo tão forte, essa decisão, esse poder de uma atitude, uma decisão, às vezes uma crença que nós criamos, vira algo tão forte. Isso pode virar uma crença tão forte, que nós passamos a acreditar e não dar mais crédito naquilo que é verdade e acreditar naquilo que é o quê? Mentira. Você já passou por alguém? Você já viveu alguma situação que alguém está contando algo que você olha e você fala: mas de onde que ele tirou isso? De onde que ela tirou aquilo? De onde essa pessoa tirou essa história? E você às vezes olha, escuta e fala: meu Deus, que absurdo. Por quê? Porque ele acreditou tanto que ele tira aquilo para fora e ele passa a se segurar naquilo. Eu não sei se você já encontrou com alguém que tem um espírito, não é de depressão, mas é um espírito de comiseração. Alguém que você olha e diz assim: poxa, essa pessoa tem tudo para viver bem, mas ele fica preso a coisas que já o quê? Passaram. Vou dar um exemplo para você. Quem sabe você pode estar aqui hoje, mulher ou homem, tão carente. E sabe por quê? Porque quem sabe lá atrás você não teve um pai e uma mãe que teve disponibilidade para te dar o abraço que você queria, o amor que você queria, o carinho que você queria. E a única coisa que sobrava para você era quando você não estava legal, quando você não estava bem.
estava porque estava com dor no estômago, dor no ouvido, dor de barriga, alguma dor. E aí aquele pai e aquela mãe arrumavam o quê? Tempo. Arrumava um tempo para você. Sabe o que acontece depois de um tempo, quando a gente cresce? As pessoas começam a se autoflagelar. E qualquer problema, qualquer dor, quer chamar o quê? A atenção. Porque quando não teve o carinho lá atrás, quando não teve o porto seguro lá atrás, ele começa agora, mesmo sendo um homem maduro, mesmo sendo uma mulher madura, querer chamar o quê? A atenção. Eu estou falando bobagem ou será que alguém já conheceu alguém assim? Que ele de toda forma quer chamar a atenção. Porque prefere isso, escolheu isso, em vez do poder de uma atitude. Ou seja, o início não vai poder ser mudado, mas a minha decisão hoje muda toda a minha história. A sua decisão hoje pode mudar todo o ciclo da sua vida, toda a sua história. Ah, mas eu estou velho. O que te fez a promessa ainda é o mesmo. Ah, mas eu não tenho mais tempo. Ele manda lhe dizer, eu sou o Senhor do tempo. Você está dizendo, ei, mas o meu corpo está cansado. Mas a palavra diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então ele está dizendo para você que é apenas uma atitude de se levantar do lugar da acomodação e dizer, Deus, a minha família, o meu lar, e eu mesmo, posso ser melhor, posso ser diferente. Mas o que está saindo da sua boca? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca e que criaram essa crença tão forte em você, que você acredita? Você acredita. É igual alguém que me procurou há um tempo atrás dizendo, AP, eu queria tanto, AP, terminar o meu curso tal, e eu queria tanto. Ah, mas se eu tivesse um pai, AP, para pagar essa conta. Mas o meu pai não pagou, AP. E me abandonou. E aquela pessoa pegou isso como uma crença tão forte, que já se foram mais de 14 anos, e ele ainda continua crendo naquilo que ele acredita que a culpa é de quem? Do pai. Quando na verdade a culpa é de quem? Dele. É que é mais fácil nós transferirmos. Qual é o futuro que seu filho espera? Eu vou dizer que o nosso Deus disse bem claro para mim e para você, eu é que sei que pensamentos que tenho para vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você o quê? Deseja. Escute o que eu vou dizer para você. O único responsável pela vida que você está levando é você mesmo. Não é ninguém, é você. Sabe por quê? Uma coisa que Deus me confrontou esses tempos. As mesmas 12 horas que o homem mais bem sucedido do Brasil ou fora do Brasil tem, eu tenho. Então o problema não é tempo, o problema é organização. O problema não é tempo, o problema é organização e mais uma coisa, atitude. Atitude. O poder de uma atitude muda tudo na sua vida. O poder de uma atitude leva você a uma direção melhor. Quer ver um exemplo aqui? Quantos aqui ficaram naquela neura? Não, tem que me preparar para casar, eu tenho que me organizar para casar, eu tenho que me organizar não sei o quê. Aí você não se organiza nunca. E de repente toma aquela decisão que todo mundo fala, não acredito que você vai casar agora. E de repente você toma a decisão de casar e alguém veio para você, um homem ou uma mulher de Deus, e disse assim, toma a decisão. Porque depois que você tomar a decisão, Deus vai suprir a sua necessidade. Quem passou por isso aqui? Porque o poder de uma decisão começa a mudar tudo na nossa vida. E aí, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Dê um passo de fé primeiro, a confiança vem depois. Isso é o poder de uma atitude. Dê um passo de fé primeiro, a confiança vem depois. Mas quantas vezes viramos pedintes da fé? Sabe por que viramos pedintes da fé? Entenda o que eu vou dizer aqui. A palavra diz assim, crescei na graça e no conhecimento. E nós queremos muitas vezes crescer na graça, no jejum, na oração, buscando várias formas do milagre vir de uma forma mágica. Sendo que na verdade, ele disse, eu venci, você também vencerá. Eu venci, você também vencerá. E hoje está na hora de você pegar algo que você acredita,
ou acreditou demais e por isso te trouxe até dor, frustração, dizendo, poxa vida, tentei, lutei, o tempo passou, e desculpa a expressão, já que você achar o altar é isso aqui, mas o altar é isso aqui, o tempo passou e eu sofri calado. Lembra daquela musiquinha? Sabe por quê? Porque tem muita gente também que acreditou na outra música, desculpa, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando na verdade, até mesmo quando eu oro, oração e ação. Ter uma atitude, dizer, não Deus, espera aí, o Senhor me fez capaz. A tua palavra me diz que o Senhor me fez imagem e semelhança do Senhor. Todo dom perfeito veio de quem? Do Pai das luzes. Mas o que temos feito com esse tempo? Esse dia atrás eu estava vendo um jornal e me passou uma senhora de 85 anos se formando advogada. 85 anos se formando advogada. 85 anos dizendo. E perguntaram para ela, a senhora vai ainda defender, fazer algum? Vou, se alguém acreditar, eu vou. Eu vou. Porque ela decidiu ser alguém. Ela decidiu não dizer que o tempo para ela acabou. O tempo para você não acabou, está começando. Porque toda vez que Deus te permite abrir esses olhos santo e lindo que você tem, é porque Ele tem um novo propósito para a sua vida. Quem crê nisso? Então pare de transferir a culpa dizendo, meu marido é culpado porque eu estou abatida, apóstolo, eu estou feia, malamanhada. É nada, irmã, a culpa é sua. Esqueceu de fazer o cabelo, esqueceu de fazer a unha, esqueceu de se levantar e dar valor a você. Ah, apóstolo, a culpa é da minha esposa que não me valorizou e virei um bujão. Mentira, você que esqueceu de colocar o relógio para despertar e ir para a academia de manhã cedo. Aí pior, você vai dizendo, não, é Deus que quer. Não, Deus que quer, não, nós podemos colocar a culpa nele. Não esqueça que todo dom perfeito veio de quem? Do Pai das luzes. Você já viu que a maioria das pessoas, quando tem um fracasso profissional, ele diz assim, todos que fecharam uma empresa ou faliram algo, disseram, eu orei. E se fechou foi porque foi a vontade de quem? De Deus. Só que a Bíblia diz ao contrário, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas ele diz também, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor te fará herdar a terra que Ele te prometeu. Mas Ele diz primeiro, esforça-te, ou seja, faz a sua parte, porque eu vou te ajudar. Faz a sua parte, porque eu vou fazer a minha, em outras palavras. O que é agir, apóstolo? Deus colocou no meu coração, o que é agir? O que é agir? Abra sua Bíblia, por favor, eu gostaria de ler com você. 1 Josué 5. 1 Josué 5 diz assim, Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Fale para quem está do seu lado. Agir é fazer. É tomar a atitude, uma decisão. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Mudança de mentalidade, dizendo, não, eu vou fazer. Agora, se toda vez que você começar algo, você já começar dizendo, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou até o fim. Volto a dizer que toda palavra que sair da nossa boca, ela não voltará para nós o quê? Vazia. O poder de uma decisão, o poder de uma atitude muda a nossa história. E eu já tenho a palavra da promessa, você já tem a palavra da promessa. Se Cristo comigo vai, eu irei. Filho, quem serve a Deus aqui? Aí eu te pergunto, a Bíblia não erra nada. Ela diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Sabe por quê? Se qualquer pai de santo matar uma galinha velha e disser para ele, esse é o caminho, eu vou dizer para tu, ele segue.
Agora os filhos de Deus, quando Ele dá uma direção, ainda fica perguntando para 3, 4 profetas para confirmar se aquilo é de Deus ou não. Sabe por quê? Porque nós somos acostumados com me dar danoninho dá. Faz, Deus, porque eu estou esperando. Faz, Deus, porque eu estou aqui. Sendo que Ele diz assim, que quando Ele dá a direção, nem os loucos erram o caminho. Ninguém erra um caminho dado, uma direção dada por Deus. O que falta às vezes é a intimidade, mais intimidade. O Senhor disse a esse homem, olha, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então não tenha medo. Deus não disse aqui nesse momento para ele que não ia ter opositores, que não ia ter luta, não ia ter dificuldade. Sim, teria. Mas o Senhor disse, eu estou com você. Eu estou com você. E essa é a segurança que nós temos que ter, que se Cristo comigo vai, eu irei, eu não vou temer a nada. Se Cristo comigo vai, a minha atitude, a minha decisão é seguir a direção que Ele me deu, e venha o que vier, no final vai dar tudo certo. Sabe por quê? Eu já disse isso, eu acredito aqui nessa igreja, vento também muda de rota. Não sei se eu disse isso aqui, e preguei sobre isso, que vento também muda de rota. O problema não é que a promessa está atrasada, e eu sei que isso eu falei aqui. O problema é que a maioria das vezes a gente só pede, mas não se organiza. A gente pede muito, mas se organiza pouco. Pouco. Será que tem alguém aqui desempregado há 6 meses, há 1 ano? E você está reclamando, dizendo, Deus, a porta não abre. Senhor, a porta não abre. Deus, não acontece nada. Aí começa daqui a pouco a dizer, é que eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus, eu não tenho dinheiro para pegar o Uber, eu não tenho isso. Só que tem uma coisa, Ele não é o Espírito Santo, mas Ele revela tudo. Sabe o que é? Google. Se você tiver uma mentalidade diferente, a tua atitude diferente, 1 ano que você estava desempregado, você ia procurar no Google qual tipo de cursos que você poderia fazer gratuito. E sabe qual seria a sua mentalidade? Bom, estou desempregado, a porta não está atrasada, Deus está me dando tempo para me preparar, porque a porta que Ele vai abrir agora é muito maior. Isso é uma atitude. Isso é a atitude de quem crê, que não fica duvidando da promessa, mas se prepara para o tempo dela. Se organiza. Eu vou vencer. Esse dia atrás eu falava sobre isso, sobre uma atitude, o poder de uma atitude. Eu fui cortar meu cabelo num local muito importante de São Paulo, não precisa falar o nome. E quando terminou tudo, graças a Deus que eu fui abençoado. Porque num cabelo de um homem, fazer homem hoje quase que gasta com a mais que mulher. Né? A gente ficou caro, viu, irmã? Aí daqui a pouco cuidou do cabelo, fez uma hidratação, fez não sei o que, mais não sei o que. Bom, no final, para resumir, para você entender, deu quase R$800. Quando falou a conta para mim, eu olhei, eu falei, você já imagina o nível do salão, né? Eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, pastor, Deus mandou te abençoar. Eu falei, deixa Deus te usar, e com muita vontade. Olha que experiência louca. 2 meses depois, eu precisei refazer o tratamento, cortar o cabelo. E um pastor amigo meu, que eu preguei na sua igreja, disse, apóstolo, uma ovelha minha tem um salão em tal lugar, tal bairro chique, nobre, e eu gostaria que o senhor fosse lá orar por ele, apóstolo, e abençoar o salão dele. E eu fui. Chegou lá, pastor, esse rapaz disse, apóstolo, deixa eu cuidar do seu cabelo. Eu queria fazer tal tratamento no seu cabelo, o mesmo tratamento, o mesmo produto. Quando ele terminou, eu falei, filho, eu quero pagar. Ele falou, não, eu falei que eu queria abençoar o senhor. Eu falei, mas por favor, me fala o valor que eu quero pagar da próxima vez. Não, pastor, eu estou abençoando o senhor. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, senão eu não volto mais. Me fala o valor, que eu vou falar para os pastores, para as pessoas, porque eu gostei do que você fez. Ele olhou para mim e falou, pastor, não é muito barato não, mas custou R$80. Aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo, pastor. Eu falei, peraí, não é possível. O mesmo produto, o mesmo trabalho. E vou dizer para você, eu gostei até mais do estilo que ele fez meu cabelo, que ele penteou, do jeito que ele cortou. Não que o produto ou o tratamento não foi bom igual o outro, mas a forma foi melhor para mim, eu gostei mais. Sabe o que aconteceu? Entenda bem o que Deus está te dizendo aqui hoje.
A diferença é que aquele primeiro que eu fui, que hoje, se fosse para pagar, seria 10 vezes mais. Eu voltei nele depois e eu falei, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você chegou até aqui? E ele disse, Cezinha, sabe o que acontece? Hoje esse rapaz, ele anda com uma Mercedes 250. Tem um apartamento muito bom ali, próximo da Oscar Freire. Escute o que eu vou lhe dizer. Mas ele está cortando o que, igreja? Cabelo. E o outro está cortando o que? Cabelo. A diferença é que esse falou para mim, César, o que eu fiz? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a fazer cursos. Eu comecei a me preparar, eu comecei a me organizar para o futuro, comecei a me preparar. Cara, eu não ia comer em lugar nenhum, eu não ia viajar com família, eu não fazia nada, eu estava me preparando. Para resumir, para você entender o que Deus quer falar com você hoje aqui, o poder de uma atitude. O outro, eu voltei lá no mesmo lugar e falei, filho, eu queria entender de você. Voltei, aí eu voltei para pesquisar mesmo. Filho, eu queria entender como é que você conseguiu esse salão legal, bacana. Chegou a ser cabeleireiro, você chegou até aqui. Pastor, não foi fácil não, pastor. Mas desde quando eu abri, para a glória de Deus, para o senhor ter ideia, nos primeiros meses que eu abri, pastor, eu tinha um carrinho, eu fui lá e já comprei uma roda de liga leve. Você consegue entender? Quem está aqui? O problema não é o governo, o problema é a sua atitude. O problema não é o talão de cheque, que tem uma conta especial, ou o limite do seu cartão de crédito, mas é a sua atitude. O problema não é o poder de Deus, porque Ele ainda é o mesmo. O problema é a nossa o quê? A atitude. E uma atitude nossa pode trazer consequências para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os maridos, para o pai, para a mãe. O poder de uma atitude que eu tenho hoje na minha igreja, eu vou lhe dizer, eu tenho um médico formado que o pai pagou a faculdade. E que lindo que é ver aquele médico, aquele rapaz, e que alegria foi saber da formatura dele. E o mesmo curso que ele fez, o filho de um outro irmão também fez. Mas a diferença não foi a faculdade, a diferença foi a atitude. A atitude daquele outro é que ele ficava até de madrugada se preparando. A atitude do outro é que quando ia para a escola, saía antes de terminar a aula para ir bater papo com os amigos. A atitude não é o problema da empresa. Ei, não é. É que a empresa está lá. Você ainda não buscou saber o que a empresa está precisando de você. Escuta bem o que eu vou dizer. E é muito claro isso para mim hoje aqui. Por que você está reclamando e você está lá? Será que o problema é a empresa? Ou é uma mudança de mentalidade, é uma atitude? Apóstolo, você está brincando comigo? Estou não, vou te falar de duas coisas. Todo homem hoje bem sucedido tirou algo da palavra de Deus. Quem crê? Você crê? Você acha que Nelson Mandela tirou aquela ousadia e força de uma prisão para se tornar presidente da onde? Da onde você acha que Nelson Mandela tirou toda aquela capacidade? De em vez de ficar reclamando na prisão, que nem os seus amigos, reclamando. A Bíblia não, a história dele diz que ele saiu de lá como o quê? Preparado para ser o quê? Presidente. Porque um homem que acredita, as pessoas podem prender sua mão, podem prender seu pé, mas jamais vão conseguir prender a sua capacidade de pensamento. Aonde está isso na Bíblia? Vai para a história de José. Em vez de ficar reclamando, se organizou. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que alguém olha para ele com um olhar diferente. Olha para ele com um olhar o quê? Diferente. Lá na empresa, o patrão está com a cabeça a mil, esperando enxergar alguém que traga uma solução. Mas o que ele mais vê é a gente criticando do salário, reclamando do salário. Sendo que ele está querendo olhar para alguém, olhar e falar, poxa, essa pessoa está feliz. Eu vou trazer o salário, mas ele está feliz.
Poxa, eu não aumentei o salário tem 3 anos, mas eu estou vendo a diferença dele aqui, a diferença dela. Porque o poder de uma atitude atrai os olhos de pessoas importantes para olhar para você. Quer uma palavra? A Bíblia me ensina e me diz que havia um homem com espírito de excelência, que o rei Nabucodonosor trouxe para o seu reinado aos 17 anos de idade. 17 anos de idade. 65 anos depois, uma mulher entra na presença do rei e diz assim: fica tranquilo, rei, tem um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses, ele vai resolver isso aí. Aquilo que esses murmuradores, reclamadores não conseguiram resolver, rei, chama ele que ele resolve. Sabe por quê? Olhe para mim. 65 anos, Daniel poderia ter parado e dito: bom, já estou velho, já estou acabado, não tem mais jeito. Volto a dizer, você acha que Nelson Mandela tirou experiências do que ele viveu? Da onde? Porque ele olhou para um Daniel com certeza e falou: poxa, esse rapaz aqui da Bíblia, em vez de ficar 65 anos reclamando que ninguém mais lembrava dele, ele se preparou, porque o homem pode esquecer da promessa, aquele que fez a promessa não. Aquele que te fez a promessa não. Em vez de ele reclamar, ele fez o quê? Se preparou. Você acha que é bobagem? Vou falar uma coisa aqui. Quem passou dificuldade para essa tal da nota agora eletrônica aí, é isso, né? E você precisou fazer o quê? Aprender como lidar com essa nota eletrônica. Foi ou não foi? Pegou um monte de gente de surpresa ou não pegou? Tem um monte de gente complicando a situação ainda, sim ou não? Sabe por quê? Porque ele não tirou tempo para ir lá aprender. Por que outros conseguiram lidar com isso e alguém aqui não? Porque outros disseram: se tem que ser, vai ser. Então eu vou fazer o quê? A minha parte. Deus está querendo trazer a você algo tão especial hoje aqui, dizendo: mude a sua mentalidade. Mude a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar. Por que precisamos agir, igreja? Abra aí sua Bíblia, Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 e o 2 diz assim: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esforça-te e far-te-ei, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Por que precisamos fazer? E o porquê precisamos agir? Para viver uma verdadeira mudança na nossa vida. Uma verdadeira mudança só acontece quando temos uma atitude. Uma atitude. Olha o que é uma atitude. Não tinha endereço, não tinha CEP, mas tinha uma promessa. E quando você define uma rota, quando você define uma meta, quando você sabe um projeto, quando você tem uma visão, ninguém consegue fazer você sair dela se você tem certeza que foi Deus que deu. Vou dizer de novo, quando você determina uma rota, uma visão, e tem um projeto, ninguém consegue fazer você sair dela. Ninguém. A diferença dos 2 meninos que fizeram medicina é que um definiu a sua rota, chegar até o fim. O outro, no meio do caminho, parou para olhar para onde? Para os lados. Quem é que não tem distração aqui? Quem sabe agora mesmo, você está mais preocupado com a mensagem do Zap do que com o que Deus quer falar. Quem sabe você está dizendo que Deus não te deu oportunidade, mas aí vou te fazer uma pergunta. Tem uma febre que está acontecendo, e muito mais também com o povo de Deus, que chama o tal do Netflix. Porque eu nunca vi tanto crente falar que assistiu tanto, mas tanto episódio de arqueiro, de não sei o que e não sei o que. Ai, e é incrível, pastor. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque é uma série atrás da outra e quando você vê, você já assistiu quase 5 horas. Mas às vezes não teve coragem de ler um livro. Não teve coragem de baixar algo no computador para que cresça. Uma atitude. Uma atitude. Você está aqui?
Uma atitude. E a gente não percebe que tudo isso vai roubando o quê? O nosso tempo. E aí reclamamos de tempo, mas não é o tempo. É a nossa organização, é a nossa postura diante de Deus. E nós oramos dizendo: Deus, eu quero esse milagre para a minha família, para a minha vida. E Ele quer te dar. E Ele vai te dar. Quantos creem nisso? Ele quer te dar e Ele vai te dar. Mas precisamos ter essa mudança. Para viver uma verdadeira mudança, precisamos o quê? Agir. Quando é que eu devo agir, apóstolo? Sempre. Sempre. A Bíblia me fala em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A minha fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: se tiver de recomeçar, eu vou recomeçar. Então eu devo agir o quê? Sempre. Eu vou terminar essa mensagem dizendo a você uma coisa muito importante. Quando é que eu devo agir? Como devo agir? Buscando sempre o meu crescimento. Eu sei que algumas pessoas me chamam de muito ousado, mas eu prefiro ser ousado do que ser covarde. Eu prefiro ser ousado do que viver numa prisão. Então eu tenho uma notícia para te dar. Há muito tempo eu usei algo, e era uma muleta. E essa muleta ficou desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Eu não sei qual é a sua muleta hoje. Ai de mim se eu usar o altar do Senhor para falar uma mentira. Mas eu não sei qual foi o tamanho da sua dor, eu sei da minha. E vocês lembram aqui que eu já contei uma vez? Eu já completo um pouquinho mais do meu testemunho de cura, de milagre. Quem lembra que eu contei que eu sofri um abuso sexual aos 6 anos de idade? Quem estava aqui alguma vez? E lembra que eu contei que aos 15 anos eu fui o quê? Liberto. Para a glória de quem? De Deus. Consegui também aos 30 e poucos anos de idade, com 2 filhas gêmeas, para a glória de quem? De Deus, achar o endereço do homem que me violentou e ir até ele e pedir perdão para ele. Por quê? E vou dizer para você, minha esposa é testemunha, porque ela me acompanhou. E por que você foi pedir perdão para ele? Mas não foi ele o errado? Foi. Mas a partir da hora que criou ódio no meu coração, raiva, eu desejei o mal para ele, eu também pequei. E não existe pecadinho, nem pecadão. Guarde o que eu vou lhe dizer, o poder de uma atitude. Deus está querendo libertar você de crenças conflitantes aqui, coisas que estão aí dentro de você. Guarde o que eu vou lhe dizer. Eu parei de estudar muito cedo por causa de situações, principalmente por causa desse abuso, dessa violência. Escute, eu parei de estudar. Quando eu tentava estudar, eu batia nos meninos, porque eu não gostava que ninguém encostasse em mim. Aos 18 anos, 17 anos e pouco, eu tentei voltar a estudar para terminar os meus estudos, fazer o supletivo como todo mundo quer fazer. E sabe o que aconteceu? Eu entrei na sala de aula. Quando eu peguei a caneta e o lápis estavam comigo, sabe o que aconteceu? Me deu uma tremedeira, me deu um nervoso, me deu suador. Que eu olhei para aquela professora, eu disse: professor, eu vou ali no banheiro e eu já volto. Até hoje, nunca mais voltei. O material ficou lá, a caneta ficou lá, tudo ficou lá. Ei, escuta, vem para cá. Aos 20 e poucos anos, pastora Cássia, tento de novo fazer a mesma coisa e de novo o quê? Não deu nada. Depois de um tempo, tentei de novo e não consegui o quê? Nada. Olha o que eu vou dizer para você. Tem coisas que nós curamos através do quê? Da oração. Tem coisas que se você precisar de um psicólogo, vá até ele. Tem coisas que se você precisar de um coach, procure ele. Tem coisas que se você precisar de um médico, procure o médico. Se precisar de um dentista, procure o dentista. Precisar de um psicólogo, eu já disse, procure ele. Precisar de um advogado, procure ele. Mas a maioria das vezes, não haverá resposta enquanto você não aceitar aonde o problema começa.
e por que ele começa. Você está aqui? O poder de uma atitude. Eu vou dizer que tem que ser muito homem para pregar as coisas que eu prego. Primeira coisa tem que ser. Mas eu vou dizer, em vez de ficar se escondendo, porque graças a Deus eu disse que aqui não corre sangue, tira racha. E pode ter certeza que eu me dou muito bem com a minha esposa, não preciso falar no quê. Escute o que eu vou lhe dizer hoje, porque nós estamos falando de família. Tem muitos pais, muitas mulheres que podem avançar muito mais, mas não avançam por causa de uma crença conflitante. Ele escolheu aquilo, decidiu aquilo, e usa aquilo como base, como amuleto ou como muleta para não avançar, porque tem medo de mexer em algo que vai causar o quê? Dor, mas não vai causar dor. Na verdade, o diabo maquiou. Ele criou uma situação para que você não seja o quê? Livre. Sabe quando é que eu consegui voltar para a escola? Sabe quando é que eu consegui começar a fazer cursos? Sabe quando eu consegui fazer coisas que eu estou fazendo até hoje e me preparando cada vez mais? Escute aqui. A minha pregação é muito diferente de todas as pessoas que eu acredito que vêm aqui. Mas é assim que Deus quer me usar sempre. Só não aqui, mas em vários lugares. Porque essa palavra, ela liberta quando você entende. E sabe por que eu não conseguia estudar? Não conseguia sentar numa sala de aula enquanto eu não aceitei o desafio de enxergar qual era o foco do problema. É que eu disse para você que uma coisa desse tamanhozinho virou o quê? O que virou? Sabe por que virou uma muleta? Escute. Porque foi isso aqui que aquele rapaz usou para me violentar pela primeira vez. Então havia o quê? Um bloqueio. Toda vez que tentava, não dava porque havia o quê? Um bloqueio. Agora, quem é maior? Eu ou essa caneta? Quem é maior? A minha dor ou Deus que eu sirvo? Quem é maior? A sua dor ou a muleta que você está escondendo aí? Quem é maior? O seu Deus ou o seu problema, a sua dor? Você está aqui? O poder de uma atitude. Quem apaga isso? Ninguém. E nem quero. Sabe por quê? Porque eu não quero ter espírito de amnésia. Quem quer ter Alzheimer aqui? Quer que eu ore para você ter Alzheimer? Não, né? As pessoas querem vencer as suas dores, os seus traumas, dizendo para Deus, Deus, me apaga da minha mente. Como? Só se ele colocar uma Alzheimer em você. E só quem tem alguém dentro de casa que tem essa doença sabe o quanto que é difícil. Alguém tem? Tem alguém aqui que tem? Tem, né? É fácil, irmão? Tem? É fácil? Não. É isso que você quer de Deus? Não. Ele quer que você entenda que o diabo só está mentindo para você, porque o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. O diabo só está dizendo para você, ei, fica no passado, sendo que eu tenho nova todas as coisas, Deus dizendo para você. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero terminar isso dizendo algo a você. Pare de procurar culpado. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também o que? Ceifará. O culpado não era mais a pessoa, o culpado agora era quem? Eu. O culpado não é aquele rapaz, irmã, que te deixou no meio do caminho para um casamento feliz. Ele te deixou, você já poderia estar casado e muito feliz. O culpado não é aquele namorado que te abandonou, aquela namorada, não, você já poderia estar com outro relacionamento muito melhor. O culpado não é aquele sócio mais que te traiu e acabou com o seu dinheiro, acabou com a sua capacidade financeira que você tinha guardado, os seus negócios. Não, o culpado agora está aqui na minha frente. É difícil a gente aceitar isso, é ou não é?
Sabe por quê? Porque a gente quer sempre transferir o problema. Hoje eu faço faculdade, hoje eu faço cursos, tem mais alguns aí já marcado a data para fazer. E sabe por que tudo isso? Porque eu tive que escolher entre a muleta e o resultado de escrever uma nova história. Você pode vir até a frente, eu tenho 3 minutos aqui. Se você entender o que Deus está dizendo, é uma atitude, não importa o tamanho da sua dor, Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Se você é como eu, e quer dizer, Deus, acabou o tempo da transferência de culpa, o Senhor me chamou para vencer. Se tiver de sair daqui hoje, ligar para alguém, você vai ligar. Se tiver de sair hoje, se matricular de novo na escola, você vai se matricular. Se tiver de sair daqui hoje e terminar a faculdade que você só fez 2 anos e meio, você vai terminar aquela faculdade. Se tiver de sair daqui hoje e estava abandonando aquela casa que Deus te deu, e você deixou de terminar a construção dela porque disse, não tenho mais recurso. Não, você vai lá limpar ela. Você vai lá tirar o mato, tirar o capim. Você vai lá fazer alguma coisa porque Deus está dizendo para você, ei, o projeto que eu tenho para a tua vida é muito maior. O resultado que eu tenho é muito maior. Acabou o tempo da escravidão. Acabou o tempo. Ei, porque até na prisão, Deus mostra que Ele dá resultado de milagre. Até na prisão, Deus muda a tua história. Então Deus está dizendo hoje para você, pare de jogar as oportunidades fora. Uma atitude. Tiver que ligar para a mãe quando sair daqui pedindo perdão, peça. Tiver de ligar para o filho, peça. O poder de uma atitude traz maldição para a sua vida. Sabe qual? Tudo que eu falar tem que estar na Bíblia. A Bíblia diz que os filhos de um homem chamado Noé, viram ele o quê? Embriagado, nu. E sabe o que aconteceu com um dos filhos? Uma atitude. Foi falar o quê? Das vergonhas do pai. E trouxe sobre ele o quê? Maldição. Sendo que a Bíblia diz que aquele que acredita em Deus, acredita numa coisa: é melhor aguardar em silêncio, porque vem dele a salvação. Agora a atitude de um filho que não soube guardar sua boca, escute bem, traz maldição. Se você falou mal do seu pai, da sua mãe, vá agora e peça perdão. Libere e peça perdão. Se você criticou, julgou, não importa. Se você está aqui, foi ele que te ajudou a estar aqui. Foi sua mãe que te ajudou. E ele está dizendo hoje, Deus está dizendo para você, o poder de uma atitude direciona a tua história hoje. O poder de uma atitude te faz viver melhor, crescer. Você crê nisso? Deus está dizendo a muitas pessoas hoje aqui, acabou esse tempo da transferência de culpa. E acabou de jogar fora o quê? O tempo, que é igual para mim, é igual para você. E Deus quer que você use ele com qualidade. Porque tantos pais conseguem às 7 da manhã levar o seu filho na escola, ir na academia, ir trabalhar, almoçar com o sócio, almoçar com o fulano, almoçar com o investidor. Consegue voltar para casa, jantar com a família, brincar com o filho, ler um livro, ler a Bíblia. E você não consegue. Ao mesmo tempo. O que acontece é que enquanto não for sarada essas feridas, o diabo não deixa você enxergar. Pai, cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui, Pai, famílias que o Senhor escolheu para viver o melhor dessa terra, famílias que o Senhor escolheu para desfrutar do melhor dessa terra, mas quem sabe há uma dor tão grande na alma deste homem ou dessa mulher, coisas que ninguém nem imagina, nem sabe. Quem sabe virou uma crença até, porque ele pegou isso, ela pegou isso e segurou firme. E acredita tanto que por causa dessa dor, desse problema, não pode ser mais não pode ser feliz. Não consegue viver o melhor dessa terra, Pai. Mas a tua palavra me diz que a morte do Senhor Jesus não foi em vão na cruz do Calvário. Não foi. A tua palavra me diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Tu és o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu declaro que esta noite, na igreja, Catedral da Família, está se levantando um novo povo, que não vai se abalar por causa da circunstância,
não vai desistir por causa dos problemas, mas vai chegar até o fim, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eles não recuarão, mas avançarão. Eles não terão medo de abrir a boca e profetizar que vão começar e vão terminar um projeto. E tudo aquilo, Pai, que veio de frustrações, ou quem sabe alguma coisa aí, quem sabe essa pessoa que está em casa e que o pai, a mãe nem entende por que ele está chorando agora no sofá. O pai e a mãe não entendem, o filho não entende por que esse pai está chorando, por que essa mulher está chorando. Mas quem sabe havia algo prendendo anos a anos. Mas hoje nós declaramos em nome de Jesus que veio cura nesta casa, que veio libertação nesta casa. E a palavra do Senhor, a palavra de Deus está dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor se verá sobre ti. Não haverá mais impedimento na sua vida, não haverá mais barreiras na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro que todo e qualquer problema e dificuldade, Ele te dará capacidade para vencer, para superar os limites. Oh Deus, vem com o teu vento, sopra ao favor deste homem e desta mulher. Sopra. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Eis aqui pra te levantar, se o mundo te fizer. Olhe para mim, por favor. Você acha que tem hora que essas coisas não tentam me pegar? Você acha que tem hora que essas coisas não tentam me paralisar? Sim, sou normal igual você. Não olhe para aqui, não quero nunca que ninguém me olhe como super-homem, porque eu não sou. Mas eu sou um homem que descobri em Deus a capacidade que Ele me deu para vencer toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Eu já cheguei na lona, eu já cheguei no pó, já passei por acusações de coisas que eu nem fiz. Mas paguei a consequência. Paguei o preço. Mas uma escolha eu fiz: não ficar prostrado. Deus não te fez para ficar prostrado. Ele te fez vencedor e vencedora. E hoje Ele está dizendo a você que é apenas uma atitude. Uma atitude. Se você entender isso, tudo vai seguir no fluxo, na direção que Deus quer. Sabe o que eu tenho para lhe dizer? Esse dia na minha igreja teve algumas pessoas ateu mesmo, ateu. E Deus me revelou que havia pessoas ateu ali. E a palavra que Deus me disse foi o seguinte: eu comecei o culto sem saber nada. Desci da minha sala e já subi para o altar para pregar, porque eu estava com uma situação resolvendo de uma família, então eu já desci para pregar. E eu já subi assim, dizendo: ei, tem uma notícia para dizer a alguém que está aqui e diz que é ateu, que não acredita em Deus. Tem uma notícia para te dar. Você acreditando nele ou não, Ele vai curar. Você acreditando nele que Ele é Deus ou não, Ele vai continuar falando. Você acreditando que Ele abre porta ou não, Ele vai abrir porta. Você acreditando ou não que Ele é um Deus que ressuscita, Ele vai ressuscitar. A única pessoa que não vai viver esse milagre é você. Foi isso que eu disse. Só para você entender, o ateu aceitou Jesus e está firme. Porque naquele dia Deus confrontou ele com algo sobre paternidade. E eu contei algo de uma experiência minha sobre paternidade. E aquele homem foi confrontado por quem? Por Deus. Tem uma notícia para te dar. Você não é obrigado a acreditar em nenhum preletor. Não, não.
Você não é obrigado nem a acreditar na Bíblia, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Agora não reclame se a sua vida não muda. Não reclame se você não come e não desfruta do melhor dessa terra. Mas se você realmente crê que foi Ele que deu para nós a palavra, se apodere dela. Traga para a sua vida e coloque em prática. E eu tenho uma notícia para te dar. E não vou falar como preletores diz, não. Se não der certo, rasga a Bíblia. Não, porque às vezes não deu certo porque você saiu da linha. Porque eu nunca vi homem que cumpriu isso aqui para não viver as promessas daqui. Então eu não vou rasgar minha Bíblia, eu só vou dizer para você: exija dele, mas cumpra o que ele mandou. Peça para ele, mas também devolva o que é dele. Porque aí você vai viver e vai desfrutar do melhor dessa terra. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.